abrandar, o professor de cuspe e giz, não é? Então o que é que vamos falar? O que é que querem saber? O que é que querem pensar? Deixa eu argumentar, as pessoas estão à espera que eu diga alguma coisa, mas eu não sei o que é que querem saber hoje. Então tenho que ouvir pergunta para poder conversar. Eu gostaria até de colocar uma ansiedade, assim, né? Conhecendo o modelo da Escola da Ponte e uma experiência que tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? A MF Amorim Lima, como que nós poderíamos pensar na educação infantil, nos moldes da Escola da Ponte, essa educação integral e o perfil do educador da educação infantil, pensando que ele trabalha com uma criança. Só não vou falar rumo à ponte, porque nada se repete. Portanto, eu compreendi a pergunta, né? Mas eu gosto de falar no lugar onde eu estou. Eu vou dizer, fazer rumo à ponte, nada se repete, eu compreendi a pergunta. É uma resposta muito longa e eu vou encurtar, porque penso que é melhor em cada afirmação que eu faça, ou interrogação, que cada um de vós interrompa, para eu não estar aqui a falar, que é muito chato estar a ouvir falar em português. Se é possível e qual o perfil, não é? do educador. Eu vou dizer muita coisa, certamente, durante esta manhã, e talvez algumas coisas que perturbem. Mas eu não posso ser hipócrita. Eu não posso fazer como algumas pessoas que eu conheço, que falam aos professores de modo que eles gostem do que eles falam. E muito do que eu digo, o professor não gosta. Mas eu sou leal com os professores porque eu sou professor. Aliás, me há a dizer pelo caminho, eu sou ainda hoje dirigente sindical. Desde há 40 anos que eu defendo o professor. Portanto, como eu defendo e respeito, eu digo coisas que incomodam. Faço afirmações que perturbam, mas fazem ficar zangados. Escola integral em tempo integral. São duas coisas diferentes, não é? Eu preciso fazer um ligeiro bosquejo histórico, rápido, porque muitas vezes quando eu falo no Brasil, as pessoas pensam, pois, português, primeiro mundo, nós não temos as condições que ele teve. Nós temos um salário miserável. Nós temos condições, muitas vezes, que não são as melhores. E, portanto, ele fez aquilo lá em Portugal porque é o primeiro mundo. Porque ganham bem, porque tem instalações de luxo, recursos imensos. Eu prefiro começar por falar um pouquinho da ponta para depois não falar mais. Para dizer que há 33 anos, 33, muitos de vós ainda não tinham nascido, 33 anos atrás, que é tudo à volta dos 30 e tal, 30 e 15, 30 há 33 anos atrás, a Escola da Ponte, Escola da Rede Pública do Estado, que só há um Estado, lá, não há como aqui, 6 mais o Distrito Federal, lá é um Estado só. Lisboa manda, todos obedecem. Obedecem. Todos, exceto a minha escola, por isso, se quiserem, falaremos. A minha escola é autónoma. A minha escola não cumpre a lei do Estado, porque a lei do Estado está errada. Porque a lei do Estado tem ainda a obrigatoriedade de haver série, ciclo, obriga a haver turma, obriga a haver diretor,
obriga a haver prova e classificação, obriga a haver um horário, obriga, e nós não temos nada disso. Porque isso são obstáculos à aprendizagem das crianças e à felicidade dos professores. Voltando então a 33 anos para depois falar como é que passamos para o tempo integral e depois para a escola integral. A minha escolinha era assim. Centenas de alunos, entre os 6 e os 15 anos, por aí, naquela altura era assim. Dezenas de professores, horário de curso triplo, cerca de 60% dos alunos na quarta série não sabiam ler nem escrever. A maioria dos alunos chegava à escola descalça, suja, bêbada, com fome, adormeciam com fome, cheios de piolhos e por aí vai. Os alunos das turmas do lixo, que era assim que chamavam, turmas do lixo, que eram turmas de alunos que já estavam na escola há 6 ou 7 anos e tinham 14 e 15 anos, juntavam-nos em turmas pequeninas, turmas de 50, 40 e tal. E então, a turma mais pequena que eu tive foi 48, na minha vida. Enquanto dei aula. Depois deixei de dar aula para ser professor. Então, esta foi forte, não foi? Deixei de dar aula para ser professor. Mas depois, eu disse que iria provocar outras coisas. Tem a ver com o perfil. Então, esses alunos de 14, 15 anos eram turmas muito especiais. Não sabiam ler nem escrever, mas tinham uma competência fundamental. Mandavam os professores para o hospital. Cada turma dessas, durante um ano, tinha no mínimo 6, 7 professores. Porque o professor chegava, normalmente eram os professores que saíam da faculdade, entregavam aquelas turmas. Não? Aqui não é assim, mas lá em Portugal é assim. Sai da faculdade, chega à escola, leva a pior turma. E então morrem logo, não é? Também é assim. E então, eram 6, 7. A professora que eu fui substituir tinha estado pela última vez no ano anterior. Eu tinha dito 6 professoras no ano anterior e foram 6 para o hospital e meteram lá o médico e foram embora. Essa professora que eu fui substituir, a Ana Lídia, lembro do nome dela, deixou de ser professora nesse ano. Partiram-lhe a cabeça e os 2 braços. Esteve em casa durante 3 ou 4 meses, para além de outras equimoses que ela levou, porque eu pronto. Então eu estou a falar de ponte, que é para perceberem que eu não estou a falar de paraíso. O edifício, a escola tinha 4 edifícios espalhados. Eu fui trabalhar, eu não era obrigado a ficar com uma turma dessas. Eu era professor efetivo naquela escola. Porém, eu não quis que uma professora nova que lá chegou ficasse com aquela turma. Coitadinha da moça. 22 anos, era a degola dos inocentes. Ela pegar naquela turma, acabou. Acontecia como lá em Portugal acontece que os professores morrem aos 20 e são enterrados aos 60. Então é assim. Então eu peguei naquela turma, o cenário está quase a acabar, só para tirarem da cabeça que eu venho de uma escola onde criancinhas a voar, grandes condições, professores a ganhar muito bem. Nessa altura eu trabalhava de manhã na ponte, no primeiro turno, trabalhava à tarde, dando explicações em casa, e à noite fazia aulas de adultos, porque o dinheiro que eu ganhava não servia sequer para pagar o aluguel da casa. Por isso é que eu era dirigente sindical. No tempo de Salazar. Fui preso e torturado pela polícia política por defender os professores. E isto não me dá o direito de falar assim, mas falo. Bom, está acabado. Peguei nessa turma. Era uma turma muito engraçada, porque estava num edifício que não tinha porta, nem vidros nas janelas. E reparei que vidros nas janelas, para além de necessários, até precisavam de ser duplos. Porque na minha região, no inverno, faz 10 graus abaixo de zero. Imagina, no inverno. Eu entrava lá e eu tinha que fazer assim, meter um paletó, e os meninos tremiam todos, porque não se podia sequer escrever. O vento frio entrava para ali dentro. E esse edifício não tinha banheiro. Querem que eu ainda continue?
É para vos fazerem essa ideia. Às vezes quando entro em qualquer congresso, lá vem este, é português, ganha bem, condições ótimas. Eu nunca encontrei no Brasil uma escola que não tivesse banheiro. Pelo menos tem um buraco onde as pessoas fazem as necessidades. Os meus alunos iam ao meio do mato, como os bichos. Meus amigos, estamos entendidos? Ok. Então o problema era este. Eu, quando cheguei ali, eu confesso que tive vontade de deixar de ser professor. Eu já vinha de outras escolas com uma experiência amarga, com uma sensação de incompetência, de frustração também. Eu vinha da engenharia. Como engenheiro eu ganhava 10 vezes o salário de um professor. Aqui estar mesmo. Então, como a gente só vai para a educação por amor ou por vingança, eu fiquei por vingança. E fiquei porque eu mesmo, para agora comportar, eu mesmo, este velhinho, decrépito, estrábico que está aqui à nossa frente, eu mesmo senti que era uma escola como aquela. Eu nasci numa favela. Tive a minha mãe morta, o meu pai preso, passei fome de dias, tive tísica, estive a morrer, trabalho desde os 4 anos de idade. Fui líder de uma gangue que matava policial. Não tenho medo, não faço mal a ninguém. Todos os meus amigos de infância e companheiros morreram antes dos 40. Tiro, faca, fome, doença, AIDS. Sou o único sobrevivente. E, portanto, eu tenho uma experiência que me permite perceber que, sendo professor, sendo educador, nunca nenhum dos meus alunos vai passar por aquilo que eu passei. A exclusão escolar e social. Fui desprezado, fui humilhado, fui excluído. E, portanto, nenhum. Eu, quando vi aqueles jovens, eu senti-me um deles. Senti-me muito mal. E decidi ficar. Agora mesmo para acabar, porque já chega a história, só para nos ambientarmos, para depois passarmos ao integral. Primeiro dia da aula. Eu dava aula nessa altura. E dava bem. Fazia bom planejamento, preparava materiais bons. Foi assim que me ensinaram. Foi assim que eu... Primeiro dia da aula, entrei no espaço. Tinha lá dentro umas dezenas de alunos, todos maiores que eu, 14, 15 anos. Alguns andavam na prostituição infantil, vendiam o corpo a sobreviver. E eu entrei e disse bom dia. Estavam alguns a fumar dentro da sala, outros a mostrar uma faca de ponta e mola, assim. Um saltou pela janela, 2 estavam agarrados para dentro num canto a dar muro. Cenário completo, beleza, não é? Como imaginaste. Eu disse bom dia, meus amigos, e mais tarde, o Domingos, que era o mais velho, quase com 16 anos, contou uma história mais tarde. Quando eu entrei, ele era o chefe da gangue, não é? Ele disse, lá vem mais um para ir para o hospital, não é? Então, eu entrei, bom dia, meus amigos, e esse Domingos, contou-me, mandou o Ricardo para me dar as boas-vindas. O Ricardo é um grande amigo meu, tem 48 anos, pai de 2 mulheres maravilhosas que têm os filhos da ponte. Esse Ricardo, que hoje é um homem maravilhoso, avançou para mim e disse assim, o que é que tu vais fazer? E ao filho da puta, tu vais morrer ao caixa de obras. Tal e qual. E eu disse, bom dia, como é o teu nome? E ele respondeu-me com uma joelhada debaixo do ventre. Eu baixei-me, mandou uma joelhada nos queixos e eu fui contar para ele. Não me lembro do que aconteceu. Quando vinha a mim, eu estava preso por 4 ou 5 daqueles matulões a segurar. Tinha a minha camiseta toda cheia de sangue e rasgada. E o Ricardo foi para a UTI 2 dias. Dizem eles que se não me tivessem prendido, eu o mataria. Dava com a cabeça contra a parede, rebentei com a cabeça. Aliás, eu estava todo cheio de sangue. O Ricardo não sabia que eu, apesar da tísica que me acabou com os bíceps e da fome que me acabou com outras coisas, eu tenho a besta da favela dentro de mim. Eu nasci deserdado, excluído e não me considero coitadinho, nem menos favorecido, só que a minha filosofia de vida na favela era mata para não ser morto. E agora não vou dizer mais nada, senão fico muito impressionado, não quero. Quero dizer que nessa altura, a partir daí,
Nunca mais se bateu em professor naquela escola. Mas eu não tinha gerado respeito, tinha gerado medo. E do medo até ao respeito foi todo o tempo de instalação de uma educação integral e intercultural. Hoje na POM nós recebemos jovens como o Ricardo. Jovens que vêm de outras escolas expulsos porque bateram em professor. Jovens que vêm de outras escolas porque puseram professores em estado de coma noutras escolas. Vários. Professores que vão para o hospital entre a vida e a morte. Alguns morrem. Quem lá na Europa já matam. Estão mais evoluídos, eles estão mais sofisticados. Já matam o professor. E aqui vai chegar aí. Vai chegar. A violência não fica na porta da escola. Podem meter os cadeados todos que quiserem. Ali entra. Então, perante aquela situação, eu não podia continuar a aceitar uma situação daquelas. Hoje, continuamos a receber esses jovens, e mais o síndrome de Down, paralisia cerebral, surdez, espinavite, dislexia, tal coisa toda. E na minha escola não há nem um barulhinho. Há espaços imensos, com jovens desses, que ninguém quer, toda a gente joga fora. As outras escolas todas jogam fora. Arranjam um relatório de psicologia e vai para a ponte. Arranjam um relatório da FEBEM, dá ponte. Na minha escola hoje não há medo a respeito. Ninguém ameaça nem diz chiu. Chiu é para os animais. Nem com o olhar eu ameaço. A minha voz na ponte é esta. Então, meu amigo, como é que vai? Preciso de ajuda. E nunca levanto a voz, senão isto. Ninguém lá. Tem música de fundo. Quase sempre música erudita, mas às vezes também umas adrianas para timpins e tal, também é preciso. Chet Baker, um Renato Teixeira, certo? De tudo um pouco. Só não entra lá o lixo. Greus e tal, isso não é. Isso não é. Claro, não é. É preciso educar as crianças e não dar-lhes o lixo que elas ouvem em casa. E da televisão e nos outros. Mas não vamos falar agora disso. Eu interroguei-me, perguntei onde é que são os pais. Os pais destas crianças. Onde estão os pais destes jovens? Porquê é que está em regime triplo? Em regime triplo ninguém se conhece. Eu não conhecia a do terceiro turno. Encontrava-me ao sábado de manhã, uma vez por mês, numa reunião. E que reunião era essa? Como não tinha nada a ver com as outras, cada uma fazia o seu crochê, a sua malha, mostrava as fotografias do casamento do filho, lia a revista Caras e eu lia o jornal. Era assim. Nessa altura não se falava de inclusão, nem de escola integral, nem nada. Isso são palavrões que até agora. Nada muda, mas mudam as palavras. Infelizmente. Ou não, algumas coisas mudam. Então quando eu perguntei como é que não se fazia uma escola desde manhã até ao fim da tarde. Porque quando os meus alunos saíam da minha companhia, eles iam para o meio da rua aprender a delinquência. Porque ninguém nasce criminoso. Quem faz os criminosos somos nós. Quando os criminosos chegam na miséria, mantêm-os na miséria. Quando eles não têm nenhuma perspectiva de vida que não seja a miséria e que sabem que podem ganhar muito mais dinheiro a traficar droga do que a trabalhar honestamente. Somos nós que os educamos assim. Somos nós que criamos os criminosos e depois os punimos com tribunais e prisões. Ou com a polícia militar no complexo do Alemão matando gente que não tem nada a ver com isso. Uma vez eu estive aqui no Capão Redondo, uma área muito bonita aqui, essa, bem perto. Passei lá assim umas noites, estava seguro, senti-me seguro, mais seguro do que junto da polícia. E então, quando eu acabei com a Capão Redondo, que dormi lá então há 3 dias, com a minha amiga Rosinha, com o pai dela, que é um nordestino, que veio para São Paulo, um homem maravilhoso. Dormi lá. A casa não tinha vidros, a casa não tinha banheiro, não tinha duche. Eu saí de lá fedendo, mas pronto, fiquei. No dia seguinte eu fui para Brasília, para o Ministério da Educação. E numa Secretaria Nacional de Educação, que eu não vou dizer qual para não estar, quem dirige a Secretaria é uma amiga minha. No final da reunião perguntaram: então, professor, tem viajado muito? Tem. E de onde estive em São Paulo? Em São Paulo? É. Estive em Capão Redondo. Em Capão Redondo. É uma das 10 áreas mais perigosas do mundo. Se o Big Brother elimina 1 por semana, no Capão Redondo elimina 1 por dia. Então, é assim que se diz lá. Eu vi.
Mas para mim não é novo. A minha infância foi passada a ver cadáver e luta de garrafa e faca. Para mim, quando era pequenino, eu ia ajudar os que estavam a estrubuchar, ia ajudar a tirar quando eles estavam com os cortes debaixo dele. Eu puxava-lhes as tripas para eles morrerem mais rápido. Porque para mim ver um morto, eu não sou insensível. Mas é verdade. Então perguntaram, não tenho medo de estar no Capão Redondo? Medo de quê? Medo dos bandidos? Eu perguntei, quais? Os daqui do Planalto? Os daqui da... Pronto. O maior bandido são os senadores que lá estão a fazer a porcaria que fazem impunemente e a arquivar nos conselhos de ética constituídos por 2/3 de bandidos que lá estão. Isto é que é bandidagem. Bandidagem é pegar a história do Brasil e continuar a celebrar Duque de Caxias e Floriano Peixoto, que são 2 assassinos, 2 genocidas. E não celebrar Zumbi dos Palmares e Conselheiro de Carlos, que são 2 assassinos. Então é isso. Perguntava eu, porquê é que não há uma escola só? Ai, colega, sabe como é? Não há espaço. Não há espaço. E os pais? Os pais deixam-os lá quietos, eles só vêm tudo complicado para chatear a gente e tal. Eu dei à minha volta, no meio daquelas dezenas de professoras, encontrei 2. Maria José, Maria Luísa. E com essas 2, começámos um trabalho de educação integral. Em tempo integral, mas não tinha esse nome. Interrompei quando quiseres, mas nunca mais acaba. Primeira coisa, se havia filhos, tinha de haver pais. Estejam onde estejam, estão lá. Não é possível a educação integral prescindindo da família e da comunidade. Segundo, educação integral pressupõe a horizontalidade na relação. Sistemas hierárquicos não servem. Então queríamos acabar com coordenadores, diretores, supervisores, secretários e ministros. E acabamos com eles, lógico. O primeiro momento foi, a partir de hoje somos todos diretores, igualmente responsáveis. Eu sou responsável por ti, tu por aquele, tu por mim. É assim. Hierarquia? Nunca. Segundo, salários iguais. Não entendo porque é que alguém no fim da carreira ganha muito mais do que aquele que está a começar. Expliquei-me. Se todos trabalham no mesmo lugar, com os mesmos tipos de alunos, porque é que ganham diferente? Terceiro, temos direito a instalações. Na banheira, temos direito. Dignidade. Quem as reclama? Os pais. As pessoas não têm que andar isto para estar com criança. Não é para andar por aí a fazer assistência social, não sei. Hoje, meus amigos, e agora vão fazer uma pergunta, certamente, que eu vou dar um salto de 33 anos para fazerem perguntas. Hoje, a Escola da Ponte abre às 8 da manhã e nunca mais fecha. Mesmo aos fins de semana está aberto. Porque a Escola da Ponte não é um edifício. Aliás, é um crime fazer. Quando falar, não estou a criticar nada nem ninguém. Se eu não respeitasse esta instituição, eu não viria aqui. Mas eu falo por mim. Não faz sentido nenhum haver hoje edifícios como estes, rodeados de grades. Não vale a pena. Aprendemos uns com os outros em qualquer lugar e tempo, mediados pelo mundo. A escola que hoje nós queremos é a fraternidade educativa e não guetos de infância. Você pode ir muito malandro. Então hoje, a escola está aberta. Quem dirige a escola pública da Ponte? Quem dirige a escola pública da Ponte? Os pais. Não tem que ser diretor nenhum. Os pais é que têm de dirigir porque é uma estrutura social. É um equipamento social, é da sociedade, não é dos professores. Nem é da prefeitura. Quem produziu isso? Eu, porque fui prefeito da minha cidade. É que é bem com isso. Não tem que ser uma prefeitura a dirigir uma escola. Nem muito menos um ministério. Está aqui o representante da prefeitura? Ainda não chegou, né? Quando chegar, eu digo mesmo que é para ele. Então, o que eu considero que é importante é a visão da prefeitura. Mas não para controlar, nem para mandar. Autonomia. Sem isso, não é hipótese. Agora
Agora, eu defendo o trabalho articulado com a Prefeitura. Depois podemos conversar sobre isso. Eu defendo que, se houver aqui um projeto de mudança para uma escola integral, é indispensável a presença da Prefeitura. É indispensável a presença da faculdade. Ligar a teoria à prática. Olá, Glória. Quero que eu explique alguma coisa? O senhor é daqui, da escola? Trabalha aqui na escola? Trabalha. E o que é que você vai fazer? Eu não sei. Você não sabe? Não, depende das perguntas que as crianças me fizerem. Olha, e qual é a sua turma? Não tenho. E qual é a minha? É tudo. Toda a gente é sua turma. Não, mas qual é o meu horário? É o que você quiser. Quando quiser é, quando quiser não é. Como é? Mas então depois, se faltar, tenho que entregar uma justificação. Não. Então não há diretor? Não. Ou melhor, somos todos diretores. E você também vai ser. Não quero, mas vai ser. Somos todos igualmente responsáveis. Mas eu estou a contar estas histórias, foram várias, mas esta dona Glória foi muito particular em relação ao horário. E eu disse, Carmen, aqui nós somos individualmente responsáveis pelos atos do coletivo. Tudo que você faça é a minha responsabilidade também. E aquilo que eu fizer é da sua responsabilidade também. Porque a minha liberdade não começa onde acaba a sua liberdade. A minha liberdade começa onde começa a sua liberdade. Porque somos todos igualmente responsáveis. A mulher ficou assim e perguntou assim, mas isso faltar é mesmo como você disse? Você vem quando quiser, quando não quiser não vai. No dia seguinte não apareceu. Durante 2 semanas eu não via a dona Glória. Ao fim de 2 semanas eu estava preocupado, porque eu não tinha deixado nem endereço nem nada. Ao fim de 2 semanas ela apareceu. Eu pensei que ela tivesse estado bem, mas ela veio com um aspecto bom, moreninho e tal. Aí eu perguntei, aconteceu que 2 semanas e ela, você não disse que a gente podia vir quando quisesse? Então pronto, eu disse ao meu marido, olha filho, em vez de pararmos agora às férias, vamos até às Caraíbas. Fui para a rua. Bom, essa senhora, há bocadinho falávamos sobre isso. Lá em Portugal, há um fenómeno muito interessante. Enquanto o professor é concursado e não tem um lugar efetivo, o professor não falta. Cada dia que falta, fica sem salário nesse dia. Quando o professor passa a efetividade, fica doente. É doença de efetividade. Lá em Portugal é assim. Aliás, alguma coisa que eu fiquei parvo aqui há dias, e agora ninguém vai acreditar, falar em Portugal e no Brasil. Então, eu depois continuo em relação a isso, a dona Glória vai falar a história. Porque tem a ver com o perfil do professor. Percebem que eu vou metaforicamente para o senhor lá. Aqui no Brasil, agora estou a dizer, ninguém vai acreditar, mas eu juro que é verdade. Só que não posso mostrar a senhora. Eu ando preocupado, muito preocupado com a formação moral, social dos alunos. Hoje de manhã vi na Rede Record, na televisão, alunos batendo-se uns nos outros à porta da escola, como selvagens. E os professores a passar para um cantinho, encolhidinhos, que aparentemente eles estão lá. Dentro das escolas é uma selvageria, não. As pessoas tristes, uma violência extrema, ninguém respeita ninguém. Eu não sei, para que é que será? Por que é que ninguém respeita ninguém? Que preocupação existe com a formação da pessoa? Porque o professor não ensina aquilo que diz. O professor transmite aquilo que é. Se um professor não é autónomo, não pode educar alunos autónomos. Se um professor não é honesto, não pode educar alunos estudantes. Então eu encontrei uma professora brasileira, ninguém acredita naquilo, eu sei, que é impressionante. É inacreditável. Eu estava a falar com ela, uma jovem, seus 20 e tal anos. E no meio da conversa e tal, ela, professor, não sei o que, vibrada, assim, não sei o que. Eu vejo vibrada, ela vê o vibrada. Vocês imaginam uma pessoa que faça, educadora a ver o vibrada? Imaginam, nós descemos nesta educação. Aqui ninguém vê, é evidente. Nenhuma de nós vemos. Há uma professora, eu acho que é a única no Brasil que vê o vibrada. Eu fico espantado. Deve ser a única. Não posso imaginar. Esta foi forte. Não posso imaginar que alguém veja lixo.
comentar nas horas de reuniões. E a fazenda. E o CP. Meus amigos, estou a falar sério. Estou a falar sério. Os alunos vêm também. Os pais vêm. Porque os mídias brasileiros, a Globo, a televisão, os jornais, a rádio, têm uma conspiração para manter os brasileiros no subdesenvolvimento espiritual, estético, porque convém ao coronelismo que nós evitamos. Continua a ser assim. E a escola vai comportar com isso. De dois modos. Ou ignora que existe, ou também participa. Estamos a falar de formação integral, não é? Educação integral. Educação integral. Eu não sou um falso moralista. Preocupa-me apenas que nós continuemos, por exemplo, no Brasil, a aceitar sangueiradas e mentalidades e outras coisas que têm. Como o boi manso, o admirável boi manso de Zé Ramalho. Isso também tem a ver com a escola. Educação cidadã tem a ver com o professor. Dignidade. Não permitir a impunidade desses espúrios, desses bandidos que estão no Senado, por exemplo. Só escapam 3 ou 4. Entre os quais o meu amigo Cristóvão Duarte, que está hoje a falar sobre o dia de hoje. Há gente boa também. Então, falar então de formação integral, educação integral. E essa dona Glória veio de outra escola, habituada a quê? Faltar sempre que podia, meter o máximo de faltas, perder o tempo todo, pôr o aluno fora da sala, que é a última coisa que se pode imaginar é que um professor põe um aluno fora da sala. É perda da autoridade total, é degradação do ato educacional. Então a dona Glória faltou 15 dias. Eu disse, dona Glória, desculpe lá, não volta a acontecer. A você não é diretor, somos todos. E o senhor não vai fazer isso outra vez. Porque senão o quê? Senão vai embora. E ela virou-se para mim e disse, como é que você pode mandar-me embora? Eu estou efetiva, eu fico aqui até ao fim da minha vida e eu não faço projeto nenhum, nem faço as macacadas que não fizeres, eu quero lá saber e ninguém manda em mim e fico aqui quando quiser. Engoli aquela, mas eu nunca engulo. Diz, porra. E eu fiquei a pensar, ela tem razão, ela não vai embora, ela vai fazer tudo o que eu apetece. Eu disse, olha, a senhora não vai embora, mas vai para a sala e é chato. Ela entrou, passados 5 minutos, veio a minha amiga, Rosinha, que lá não somos colegas, somos amigos. Ó Zé Pacheco, vai lá dentro. Aquela parva que entrou hoje está lá num canto a ler a revista Caras. Eu, oh, minha mãe, entrei lá no... Estavam as crianças a trabalhar e ela num cantinho a ler a revista Caras. Eu disse, vem. Baixinho, também no Portugal, ela saiu, eu saí batizando, e disse, a senhora não está na rua. Eu disse, não sou saber e tal. Então é isso, vamos nos ver mal. Passado uma semana eu soube que a dona Glória começou a criar um gueto dentro da escola para destruir por dentro a equipe. Eu disse, agora vais embora. Chamei o Armindo, que era o coordenador dos pais, e disse, Armindo, temos um problema. Expliquei-lhe. E ele perguntou, o que é que queres que eu faça? O que quiseres, filho. Nós não podemos. Legalmente ela continua aqui o tempo que quiser. Então deixa connosco. E foi. O Armindo foi falar, com carinho. Passados uns tempos a perguntar, Armindo, já está resolvido? Já está. Então, no fim do ano ela vai embora. Como é que consiste? Olha, fui ter com ela e disse, a senhora é a dona Glória? Ela disse, sou. É a professora aqui na escola? Sou. Então é você mesmo. Olha, queria só dizer o seguinte, no fim do ano a senhora vai embora. E ela virou-se, mas quem é bom? Imagina, não, a reação dela. E ele disse, olha, vai-se embora pelo seguinte, é que nós estamos preocupados consigo. Porque quando chega ao fim da tarde, a rua da escola é muito escura. E sabe que há pessoas que batem em professores. E nós não queremos que você vá para o hospital. Agora pensa, mas aquilo é o faroeste? Legalmente ela não ia embora, eu não quero. Eu sou dirigente sindical, eu sei que é um contrato coletivo de trabalho, eu sei o que é um vínculo à função pública, eu sei. Agora, prostitutas da educação na minha escola, não. Rua. Com calma. Eu não me meto. Os pais resolvem. Os pais estão ali a defender-me. No fim do ano, a dona Glória, que dizia que não ia, no fim do ano, na reunião final, virou-se para nós e disse, colegas, eu quero comunicar o seguinte. Foi muito bom estar aqui, mas sabe, eu não me adapto muito bem, não é esta a minha praia,
E eu concorri, eu vou para uma escola aqui perto, sabe? E eu disse, que pena, dona porque elas sabiam, ela é que não sabia que eu sabia. Perfil da ponte, solidariedade. Perfil da ponte, responsabilidade. Perfil da ponte, autonomia. 3 valores matriciais. Há 33 anos atrás, 33 anos, eu pedi às minhas 2 colegas, a Maria José e a Maria Luísa, para porem num papelinho quais eram os 10 valores que orientavam a sua vida. O perfil foi construído a partir daí. Quais são os valores que orientam a você? Pensar. Quais são os valores que vós privilegiais? Porque a pessoa são os seus valores. Crenças, representações. E quando me falavam na altura, em que começava um projeto, o que é que eu tinha como referência? Pedagogia por objeto, metodologia de trabalho do projeto, técnica do projeto, técnica do formulatório, tudo feito por aqueles universitários coitados que não sabem o que dizem, aqueles fósseis qualquer cheios. Então, eu não acreditava naquilo. O que é preciso? Levantamento de situação, definição do problema. Eu quero lá saber, já tenho tantos problemas, vou arranjar mais um. Não quero. A gente tem que partir é do que é, pessoa, para criar uma rede social. Eu acho que no princípio nós éramos muito intuitivos, não sabíamos nada daquilo. Mas agora sabemos, tá? São milhares de páginas, se quiserem, mando, por exemplo, a autonomia, mando-nos 30 e tal páginas de justificação, de fundamentação teórica. Não é brinquedo. Todos que entraram no projeto da ponte entraram com um bacharelado, 3º ano de magistério, 2º ano de magistério. Hoje a maioria é doutor e mestre. Mas não é para terem títulos, nem para ir para a universidade. Estão ali, mas são da escola. Professores universitários a trabalhar com crianças, 5, 6 anos. É assim que provam que sabem. Não é dizer aos professores que vão trabalhar na sala de aula e se fossem para a sala de aula não saberiam fazer aquilo que diziam aos professores para fazer na sala de aula. Por facto é. Embora haja teóricos, só. Eu tenho bons amigos teóricos. Pedro Demo, Vasco Moreto, António Nova, Manuel Sarmento, Rui Canário, grandes amigos. Esquecemos a mulher, mas depois pedi mulher também. Em questão, temos 3 valores. Porque eram os 3 valores que eram comuns aos 3 papelinhos. Cada um pôs 10 e havia 3 valores que estavam nos 3 papelinhos. Então o que é que nos une no projeto? É que é definidade. Nós amamos-nos uns aos outros. Não tem medo da palavra. Amor. Amor. Qual é o problema? Uno e mudo. Um amor solidário. Um amor que me levou até que passar 33 anos só passo com mulheres. No momento é que tínhamos homens. A reaprender a chorar com elas. Eu reaprendi o direito a chorar como homens. A perceber o que era uma mulher em separação e a acompanhar a tragédia de uma separação. A compreender o que era uma menopausa e a acompanhar tudo aquilo que não é mole. Solidariedade. A compreender o que é um câncer que mata a nossa igreja. Uma professora ontem acompanhamos até ao fim. Acompanhar ali, chorando, alegrando-nos todos juntos. Ali, numa equipa que ninguém chorava. Solidariedade. Autonomia. Responsabilidade. 33 anos depois, é esta a matriz. E continuará a ser. O mais difícil são os primeiros 30 e tal anos. Ora, quem lá está na ponte? Quem é que está na ponte? Quem são os professores da ponte? O que foram meus alunos. O que foram nossos alunos. Que eu depois apanhei na universidade. Quem são os pais que dirigem a ponte? Os que foram nossos alunos, que hoje têm 50 anos. Quem é a prefeitura? Ex-alunos da ponte. Em todos os partidos. Quem é a comunidade? A ponte. O discurso da falta de espaço desapareceu num ano. Nós não temos... Naquela altura não havia computadores, agora é os computadores. Nós não temos uma biblioteca. Eu dizia, não há biblioteca aqui a menos de 2 km. Há 3 associações culturais e cada uma tem uma biblioteca. Então o quê? Então, até é bom que os alunos arejam, saiam deste espaço chato e vão até lá. E quem é que vai com isto? O tutor. Então quem é que vai com isto? Se não é tutor, vão os mais velhos. Porque outra coisa errada no Brasil, já vos disse, é fazer séries da mesma idade, segmentações, porque ninguém aprende com quem tem a mesma idade. É uma estupidez, porque tudo junto da mesma idade. Só aprendemos com quem sabe outras coisas.
ou seja, com quem tem outras idades, e outros conhecimentos, e outros saberes. Na minha escola, nunca uma criança de 5 anos está com crianças de 5 anos, está com jovens de 10, jovens de 20, com avós, com pais, em qualquer espaço, dentro do espaço da ponte, como numa biblioteca, como num centro cultural, como num lar de terceira idade, como numa empresa, como na praça, como em qualquer lugar. Para que é que há de estar dentro de um espaço que é um gueto da infância? Espaço, aqui, é o que não falta. Olha lá para fora, tanto espaço. Para que é que isto está em construir? Não venham com espaço, por favor. A primeira coisa que fizemos na ponte é que acabámos com os muros. Rebentámos com tudo que era parede. Arejar, juntar. A profissão do professor não é um ato solitário. É um ato solidário. Não é a troca de consoantes. É a reelaboração da cultura profissional e pessoal. É um por todos, todos por um. Quando estamos sozinhos, toda a gente abusa de nós. Temos o estatuto social apreciado e ganhamos mal. Porque o merecemos. Não se queixem. Enquanto estivermos sozinhos, o salário vai ser aquilo que nós merecemos. E temos que trabalhar aqui, e noutro lugar, e noutro lugar, feito mercenário, horista. Na ponta era assim. Deixou de ser. De um momento para o outro. Acabou. O Estado veio para não permitir. E nós pusemos os pais na primeira linha. E o Estado recuou. E cedeu totalmente ao fim de 30 anos. Capitulou. Rendeu-se. Contrato de autonomia. Somos livres. Claro. O perfil da ponte, a matriz, é de Silvagem. O resto, se eu quero desenvolver a autonomia, eu não posso fazer planejamento para os outros. Quem tem que desenvolver competências de planejamento dos outros. Se eu quero ser solidário, eu não posso trabalhar sozinho, porque a solidariedade exerce com os outros. Se eu quero ser responsável, eu não posso ter um horário, eu não posso ser diretor, eu não posso ser ministro. Porque senão eu não sou cidadão, sou um dependente. Eu estou a falar de uma prática que perturba, que provoca reações tremendas, porque é a melhor escola do meu país das provas nacionais. Eu digo sempre isto para acabar com a conversa. Então, eles têm assembleia de escola, eles têm crianças a andar por lá a fazer projetos, eles têm, de certeza que não sabem nada de português e matemática. Eles fazem saraus de música, eles fazem saraus de arte, o centro da escola é o espaço das artes, de certeza que eles não sabem nada de português e matemática. Depois da primeira prova foram os melhores. E só não tiveram 100%, porque havia um item melhor na prova de português e uma na prova de matemática. E esse item disseram que devia ser anulado e não foi. E nas outras escolas fizeram, tiveram valor nesse item, e os nossos que não ia ser anulado não fizeram. Quem descobriu o erro do item? Os alunos. Pensar sobre o pensar. Nenhum professor de outras escolas, nem nenhum aluno descobriu. Os nossos alunos descobriram. Engraçado, não é? Com 8 anos, eu vou dar um exemplo. Poderia dar o português, vou dar o A criancinha levantou o braço, não querem falar, levantou o braço, e não falam todos ao mesmo tempo. Não é? Eu quero falar. Aliás, Quero perguntar. Ok, queres? Então vou acabar só isto. Tá. Da prova, do erro na prova, do item e do falar todos ao mesmo tempo. Dá-me agora 2 ou 3 minutinhos para falar disso. Aqui há uns meses atrás foi um bispo lá na minha escola, um bispo maravilhoso, o Jorge Alquim, fantástico. Mas é que posso levantar o braço, porque eu tinha falado que eles fizeram uma prova de levantar o braço e me explicar. Então, o bispo entrou, estava assim, tal, com o padre lá. Bom dia, meus amigos, aqui é a escola da ponte. E os miúdos estavam na assembleia, todos levantaram o braço. O bispo levou um susto. Bom, e continuou a falar e eles baixaram o braço. Passavam um minuto ou 2, eles não voltam. E os meninos gostam de estar nesta escola. E todos levantaram o braço, o bispo foi contra a parede. Posso explicar o quê? O senhor não vê. Quando faz uma pergunta, eles levantam o braço. Também assustei. Então pronto, eles querem responder. E o bispo diz, e quem é que eles não respondem? Porque o senhor bispo tem que dizer quem vai responder. Diz a quem vai responder e aquele que vai responder responde. Não é assim, diz ele. Eu vim agora de 2 escolas, fiz as mesmas perguntas. Perguntei lá nas outras escolas, os meninos gostam de andar na escola? E então, senhor bispo? E então os meninos responderam, gostamos, todos ao mesmo tempo. Eu disse, senhor bispo, vai me desculpar, mas nós aqui temos crianças, não temos idiotas. Então é assim, eu sou violento, não sou? Acho uma estupidez. Eu fico doido. É com isso, e quando vou fazer palestra, o professor a falar para o lado. Comigo? Quem já esteve sabe como é.
eu paro. E depois se continua a falar para lá, põe-nos no 8 da boa. Logo. Se eles não deixam falar aluno para o lado da sala, vão falar. A sala não faltava. Então, e depois deixam copos plásticos e professores, ordenar. E eu, quando venho no intervalo, eu vou apanhar os copos plásticos, eles vêm todos para dentro também. Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém transmite aquilo que não é. Então, eles levantaram o braço na prova. Agora podia explicar mais, não vale a pena, porque há pequenos episódios, metáforas importantes, não vou acabar a pergunta para fazer, vou acabar esta. A criancinha levantou o braço e eu tinha estado a ver o manual do aplicador. Quando se faz uma prova nacional, tem que se cumprir as regras da prova. Naquele dia, aquela hora, toda a gente, em todas as escolas de Portugal, da quarta série, estava a fazer a mesma prova e eu, como aplicador, tinha de cumprir as regras. Ou seja, aliás, aquilo começou logo mal. Eu entrei na sala 15 para as 9, as crianças começaram a chegar e lá no manual dizia colocar as crianças a uma distância prudente. Eu não sabia que era uma distância prudente, era 1 metro, 1 metro e meio. Então elas sentaram-se como quiser. Depois, retirar das paredes da sala de prova qualquer indício de conteúdo. Eu não tinha posto nada nas paredes, não as que foram, eu não tirei nada. Eu estava já confuso com a prova. Isso é que nós não fazemos prova, porque a prova gera situações de desmoralização, de falsidade. E para além de não provar nada. Então, quando uma criança levanta o braço, eu fiquei feliz. Estava muita gente assim fora da janela, era no resto do chão, a olhar cá para dentro, e se me vissem falar com uma criança, poderiam pensar que eu estava a dar o conteúdo para. Eu fiquei, fiz assim, a criança. Quando uma criança não estava estando, eu fui, olhei aí, assim, mas eu queria, professor, está aqui uma besteira. Uma besteira. Uma besteira, professor. A pergunta é: quantos quadrados há nesta gravura? Eu disse: quantos quadrados? E ele disse: não, professor, venha cá, eu sei que é um quadrado, professor. Aqui tem círculos, triângulos, pentágonos, retângulos. Eu sei que é um quadrado. E já contei. Só que há uma dúvida. Diga, o quadrado de fora também é para contar? Eu olhei para aquilo e disse: não. Aquela criancinha nunca tinha ido à universidade. Não é? Nunca se inscreveu no curso de psicologia. Nunca andou tirando a cadeira de psicologia da percepção. E a criancinha dominava perfeitamente o conceito de dependência e independência do campo perceptivo. E o Parolo, o Palermo, que fez o TUI, também na universidade, não sei. Eu fui ao telefone e disse: bem pagos, me liguei ao Ministério, à secção da avaliação, e disse: olha, há aqui um problema. E ela: de onde és? A ponte? Pois, a ponte. Há aqui um problema. O que é? Não, é que há um negro na prova. Um negro! E gritou. Eu disse: vá ver isso. Expliquei. Ela foi, passados uns 5 minutos, ligaram, eu fui atender. Professor Pacheco, muito obrigado. Realmente há um erro na prova. Coisa ainda disse. Porque já na segunda-feira anterior, na língua portuguesa, também tinha havido. E um aluno descobriu que era um item de escolha múltipla. Bom, e eu disse: minha senhora, como é que vai ser? Deixa descansar, professor. Este item vai ser anulado em todas as escolas. Eu fiquei descansado. Sendo anulado, não fazendo, teríamos a mesma 100%. E eu não me contento com eles. O nosso aluno é tudo nota 10. Síndrome de Down, para tudo nota 10. Aluno é expulso de outra escola, com introdução em estado de coma de outra escola, é nota 10. Pode ser mesmo. Então, se duvidam, vão lá ver. Então, eu expliquei e eu disse aos alunos: não façais porque vai ser anulado. Pronto, tudo bem. Não foi. Então nós, em vez de termos 100%, só tivemos 97,5%. Fiquei muito zangado. Eu devia ter 100%, porque eu sou bairro. Eu defendo que a escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada um dá a resposta. Se um aluno não aprender, não é porque tem dificuldades de aprendizagem, é porque a escola e o professor têm dificuldades de ensinar e tem que aprender a ensinar. Se um aluno não aprende, não vale a pena fazer classes de reforço, nem classes de aceleração. Para haver classes de aceleração, tem que haver classes de freação, depois aquela complicação. Então, é porque é tanto absurdo no meio disto. Eu sei que eu provoco, eu sei que eu perturbo, mas eu vou lá para alguma prática concreta, perturbadora está lá. Existe. Ninguém pode dizer que eu toco. E são os melhores alunos de Portugal. Desculpa, vai falar assim, porque às vezes há pessoas que dizem: não, está lá. Está lá. Então é isso. É uma quebra de paradigmas que a gente fica assim, como é possível, né? Então eu queria saber assim,
essa ideia se divulgou, ela está só na ponte, né? E aí eu estou imaginando com uma colega ali um pouco o cotidiano. Então eu queria saber assim, quando os professores vão para a Escola da Ponte, são professores das várias áreas do conhecimento? Porque se eu tivesse, fico me imaginando, eu sou formada em História com uma colega ali, estudamos juntos, se o aluno vier comigo, conversar comigo, orientar, eu certamente serei voltado para a História, para a Cultura, para as artes. Eu jamais faria alguma coisa que chegasse a um nível de matemática, de seno, cosseno, logaritmo, etc. Então eu queria saber se tem essas áreas do conhecimento e se cada professor, assim, por exemplo, fica numa mesa, sentar ali para atender os alunos devem, assim, passar por todos os professores, ou num momento ou no outro, para garantir esse conhecimento acumulado da humanidade, que depois até na prova, tipo Prova Brasil, ele consegue chegar aí ao quase 100%. Entendeu? Minhas perguntas. Sempre curiosa a pergunta, a parte final, se a professora tem uma mesa, quando foram lá do Ministério para substituir o material, os funcionários perguntaram: onde é que vai ficar a mesa do professor? E a resposta foi: não há mesa do professor. Não há secretário do professor, não há mesa do professor. Mas eu já explicar como é. Primeiro, a Escola da Ponte não está sozinha agora. Ao fim de uns 10, 15 anos, começou muita gente do estrangeiro a interessar-se. Aliás, brasileiros começaram a chegar nessa altura, ucranianos, americanos, russos. E aí eu comecei a andar pelo mundo. Né? Eu conheço dezenas de países. Ando há 24 anos. Um dia na ponte, um dia sair. Agora todo mundo assim. Eu não sei fazer o cálculo, mas posso dizer que haverá milhares de escolas inspiradas na ponte, desde a América, a Nova Zelândia, da antiga União Soviética, a América do Sul. É uma responsabilidade muito grande. E na África também. É uma responsabilidade muito grande porque a Escola da Ponte começou num tempo novo. Há milhares de teses de doutoramento e pós-doutoramento feitas na ponte. Só no Brasil, há cerca de 1000 neste momento. E eu acompanho-as quase todas. Trabalhos de conclusão de curso são milhares e milhares de mestrados também, agora veio lá outro. E há um doutoramento da Sorbonne, da França, em que na introdução desse doutor, que é muito conhecido, o Rosenbaum, que é um homem que escreve muitos livros, e alguns estão publicados no Brasil, ele fez um pós-doc lá, o que era aquilo, ele escreveu na introdução o seguinte: quando for feita a história da educação do século XX, haverá 2 tempos diferentes. Antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. Foi a primeira vez que no sistema educativo mundial foi uma cultura completa com um modelo tradicional, apoiado no modelo tradicional. Não é fazer inovação pela inovação, porque são professores de ensino tradicional competentes, que começam a fazer perguntas e a alterar a sua prática, de modo que rompem. A ruptura é total, como também há no Cantão, há no Iden Paulista, Libero. Eu vou começar a dizer, então na Grande São Paulo, desde que o dia Ranger Viana, que eu gente maravilhosa que nos mostra, começaram assim a perguntar como é que nós podemos melhorar, como é que podemos fazer a educação musical. Eu achei piada que houve um tempo que eu discutia muito com o Chalita. O Chalita é um belo jovem, vocês conhecem. É um homem maravilhoso, como pessoa, gosto dele. Mas como pedagogo eu não respeito. A pedagogia do humor é o pianismo pedagógico. Eu não gosto de pianismo pedagógico, eu gosto do humor maduro. Estatuto de professor é estatuto de professor, estatuto de aluno é estatuto de aluno, não há dúvida. Por isso é que essa relação assim. Bom. E então eu falava muito de educação integral. E ele me dizia: agora vamos fazer em todas as escolas o contra tudo e tal. E nessas escolas onde eu estava, já em São Paulo, eu disse: para me fazer. Mas elas eram das prefeituras. Aquilo foi complicado. Para me fazerem porquê? Essas escolas ainda estavam em turno duplo. Então, de manhã, por exemplo, era o trabalho de matemática, português, bom dia. Depois da tarde tinham a música, tinham os xadrez, quer dizer, era a desculpabilização curricular. De manhã era uma chatice, de tarde era bom. Ou seja, 2 escolas. Não era para toda a gente. Eu perguntei: ó, Salve, porquê é assim? Porque as pessoas não têm informação para fazer, porque não há espaço, e o espaço eu inventei logo, não, mas isso eu, e dizer assim:
É para tirar as crianças da rua. Eu disse, poxa, Alita, não tires as crianças da rua. Leva as crianças para a rua. A rua é um espaço de cidadania, é um espaço de todos, não é do traficante e da prostituta. É de toda a gente. Ah, mas é perigoso. Arranja-te, como dizem. A comunidade é a praça. Porque eles depois crescem. Eles começam lindos, como há bocadinho estavam aqui. Quantos destes vão acabar no tráfico? Quantos destes vão apanhar tiro de polícia? Olhar para eles e pensar que daqui por 20 anos eles estão mortos. Se agora não mudados. Se a comunidade não mudar, não vai tirar a criança da rua. Nem fazer 2 turnos. Eu digo, criança tem direito ao tempo livre. Ter uma dose dupla de tédio, não. Agora, se me falar em escola estar aberta das 7 da manhã até toda a noite, ou seja, nunca fechar, nem ao fim de semana, vão pecarear, acabar com o mundo, aí tem aqui o Zé Pacheco para cumprir. A Amorim Lima, quando eu o conheci, era uma escola de violência extrema. Hoje, vão para lá ver, até gozo criado lá. Não é nenhuma maravilha. Há muita coisa para fazer, coitadinhos, nós estamos há 5 anos naquilo, não é? Nós estamos há 33, nós estamos a começar, eles estão assim. Então, em todo o mundo há muita coisa e isso preocupa-me. Porque muitas vezes há a tentação de imitar. Vamos fazer como a escola da ponte. E acaba tudo. Quando alguém me diz, professor Pacheco, precisamos de si porque nós vamos fazer como a ponte. Quando me dizem isto, eles não sabem. Mas estão a dizer que eu nunca mais lá ponho os pés. Aventureirismo, comigo não. Cópia também não. Nada-se da terra. Aqui é o espaço e o tempo do vosso bairro. Não tentes copiar absolutamente nada. Tente de pensar pela própria cabeça. Criares uma comunidade, uma fraternidade, um por todos, todos por um. E um por todos não é só este que aqui estão. É ali a vizinha, é ali. Percebe? E depois de ter muito tempo, grandes metas, pequenos passos. Na ponte, andámos 8 anos e meio a fazer pequenas experiências. Tínhamos 25 horas de letiva, não é? Dar aula, 25 horas a horário letivo da ponte, como todas as escolas em Louros. Usávamos 1 hora por semana, à quarta-feira de manhã, durante 8 anos e meio. 8 anos e meio, só usávamos 1 hora para fazer algo diferente. Introduzimos tudo. Introduzimos o acho bem, o acho mal, preciso de ajuda, eu já sei, a Assembleia de Escola, a Comissão de Ajuda, a Caixa dos Segredos, todos os dispositivos que temos. Quando eu digo não temos aula, não temos prova, não temos turma, temos outras coisas. A Escola da Ponte é a escola mais estruturada que eu conheço. Lá não se perde 1 minuto. A criança está sempre a aprender que a escola é um lugar de esforço, não é um lugar de doce para adiante. A escola é para aprender. Ok? Para aprender a ser, para aprender a conviver, para aprender a fazer, para aprender a... Grande responsabilidade. E agora vamos então à professora de História. Uma coisa que nós descobrimos na Ponte, logo a seguir, foi que é uma besteira ter professor único da primeira à 4ª série. E descobrimos porque perguntámos às crianças porque é que elas não aprendiam a ler. Lembram-se do que eu disse? Tínhamos 60% de jovens da 4ª série que não sabiam ler nem escrever. Há 33 anos. Eu perguntava aos jovens, então para não saber ler? Não. E como é que os ensinaram? Olha, todos os anos igual. A professora chega e enquanto não vai para o hospital, ensina-nos o A de águia, o E de égua, o I de ilha, o O de ovos e o U de uva. E depois a gente faz saltinhos de passarinho, voos de aves, ou cordelinhos, e depois faz carreirinhas de aves, e depois vem o papo pipocu. E depois a gente faz a pata ao pé do pipocu, do puto, do titi, do pua, do titi, do popó, do chão. Ok. E eu olhei para eles e disse, mas é isto que eu faço. E eu também ensinava assim. Estava lá no livro, na cartilha, na primeira página, a frase de hoje é a pua do titi. Uma frase de alto gabarito intelectual. É a pua do titi. Eu compreendo. É do A-E-I-O-U. Do A-E-I-O-U. Pua do papel-pipocu mais o A. Do, está dedicado do titi. É lindo. Um dia eu perguntei, o que é uma pua? Ninguém sabia. Perguntei às professoras, o que é uma pua? Ninguém sabia. Vós sabeis o que é uma pua? Eu sei. Aquele manual. Mas ninguém sabia. Furadeira, manual. É o Jack Marceneiro.
Mas lá nenhum professor sabe, mas a criança tem que saber o que é uma cua. Não é? Então, com frases idiotas, como é que a criança aprende a ler? Não, aprende a odiar a leitura. E depois descobrimos uma coisa interessante, que vem enquanto a tua pergunta. É que o problema do analfabetismo funcional e literal do Brasil não tem a ver com o facto do jovem brasileiro ser menos capaz que os outros, ou ser analfabeto, ou da mãe ser alcoólica, ou não ter livros em casa. Não é assim, não é nada disso. É porque os professores da primeira à quarta série não são muito especialistas em alfabetização. Como não são especialistas em nada. Eu fui professor da primeira à quarta série. Eu trabalhei desde a primeira ano fundamental até ao fim da universidade e fui professor de pós-graduação na área do currículo. O problema é que o professor de primeira série, quando vai ensinar a ler, ou de educação infantil, ensina a ler toda a sua turma da mesma maneira, com a mesma metodologia. E isso é que está errado. Porque cada um aprende a ser um homem. Eu fui especialista na alfabetização. Eu digo que fui, já não sou, não falo. Quando eu saí da ponte, eu sabia ensinar de 23 maneiras diferentes. E eu sei. Há 2 meses eu estive na ponte a falar com os meus professores especialistas da alfabetização. Eles já sabem 26. Aprenderam mais 3. Quando a criança chega, ela já sabe ler. Toda a criança sabe ler. Mostrei à criança, por exemplo, um papel em que esteja McDonald's. Mostrei Big Brother, Caminho das Índias, eu venho tudo direitinho, globalmente, sinteticamente. Eu tenho feito alguns estudos de repertório linguístico das crianças brasileiras. O mínimo que me apareceu das escolas onde eu trabalho foram crianças com 200 palavras associadas a conceitos ou objetos. Qualquer criança brasileira sabe no mínimo 200 palavras. Xuxa. Então, se ela sabe a palavra Xuxa, para que é que a gente aprende a ensinar o X, e o U, e o X e o U? Ela é Xuxa. A maior parte dos alunos da ponte não levam 1 ano e meio para aprender a ler. Lá em Portugal, 1 ano e meio. Ao fim de 1 ano e meio, eles estão no clube, casos especiais de leitura, grupos consonânticos. Na minha escola, não. Quando eles chegam, nós percebemos qual é o seu ritmo. Cada. Pensem nisto, é preciso dar aula em número. Cada um. Descobrimos quais são os estilos de inteligência predominantes. Estilos de inteligência. Descobrimos se a abordagem deve ser mais sincrética ou analítica. Descobrimos qual é a lateralidade. Descobrimos qual é o repertório linguístico. Descobrimos qual é a cultura de cada um. A abordagem metodológica é definida em função desses estudos, que levam cerca de 1 semana. Ao fim dessa semana, nós damos a cada um aquilo que cada um precisa. E todos precisam de abordagens diferentes. A maior parte aprende pelo método global de frases, ou pelo método global de contos, ou pelo método natural de leitura, ou pelo método global de palavras. A maior parte. Outros aprendem por fononímico, fonossintético, silábicos. Alguns aprendem, por métodos silábicos, ou métodos de palavra geradora. Outros aprendem por fónico. Raros, muito poucos. Por isso é que eu, quando soube quem está a Pecerica da Serra, o Cofalveira da USP, vendeu o seu projeto de educação, de alfabetização pelo método fónico, é um crime. Apenas 2 a 3% dos jovens aprendem pelo método fónico. E os professores dessas escolas vão ensinar a todos com o método fónico. É essa a base do alfabetismo funcional do Brasil, com certeza. Nunca tinham pensado nisso. Então, na minha escola, há especialistas em alfabetização, como há especialistas em educação musical, como há especialistas em expressão corporal, como há especialistas em matemática, em história, em geografia, em latim, em alemão, em inglês, em tudo. Toda a grade curricular tem especialistas. Porém, quando eu falo em especialistas, não falo em guetos disciplinares. Falo em pessoas como tu, que entram na escola, felizes, e saem da escola no fim do dia, felizes, realizadas, porque foram úteis, porque vão andando por lá e o jovem levanta o braço e tu vais ter com ele. Ele tem uma pergunta de história para te fazer. Professor, porquê é que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Ou vem um professor de ciências e ele levanta um braço. E o professor de ciências vai e eles perguntam:
É verdade que as árvores respiram pelas folhas? Qual é a resposta que o professor de ciências tem que dar? Ora, quando um aluno pergunta, é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Qual é a resposta que o professor especialista tem que dar? Ora, não sabe a mim. Clorofila. Clorofila, né? As árvores, eu pergunto, eu estou a falar de casos concretos que eu vi. Estava a passar o professor de Física e de Ciências e o aluno levantou o braço e o professor foi lá. Nesse momento sagrado, da relação de um para um, e o aluno disse baixinho, ó professor, é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Qual é a resposta? O processo da fotossíntese, Da fotossíntese. a questão da liberação do oxigênio, a questão do gás carbônico. E agora você marcado. Essa é a resposta errada. Peço desculpa. Ou então é, professor, eu já vou dizer qual é a resposta certa. Que nós brasileiros devíamos responder. E os portugueses também. Só que aí acaba tudo. Porque tu dás a resposta. Não dás o peixe, ensina a pescar. Então, professor, uma pedra é um ser vivo? Qual é a resposta? Vamos pesquisar. Abre o Google. A resposta que nós damos são duas respostas. O que é que tu achas? Por que me perguntas isso? Já ouviram falar de construtivismo? Sim, Hilário. Já ouviram falar de zonas de elemento proximal? Já ouviram falar de acomodação? Já ouviram falar da angústia cognitiva? Já ouviram falar dos fósseis? Então, se me perguntarem o que é teoria de fósseis, eu explico o que é teoria. Me perguntam, eu explico. E também, mas no Amorim, eles se sentiram muito perdidos com a matemática e agora eles montaram as salas para eles terem aula de matemática. Ensina matemática. É. Embora depois vá desaparecendo, vai durar 2 Não. ou 3 anos assim. Sim. Mas é assim que é preciso. Temos que ter bom senso, às vezes Para recuar um ir pouco. recuar e se adequando, né? Porque há uma coisa que nas escolas acontece. É que muitas vezes há um ideólogo na escola, um que tem uma ideia, e os outros vão atrás. Não pode. Tem que ir todos juntos. A equipa tem que estar toda junta, caminhar ao mesmo tempo, não pode haver ninguém à frente. Depois, se quiserem perguntar, eu explico quem é essa. Agora para acabar. Por causa de duas perguntas, eu vou lá dar as respostas. É apaixonante trabalhar na ponte como especialista. Porque nós somos especialistas no contexto de um projeto. Não há projeto, não um projeto. Ao serviço de uma comunidade. Numa equipe de trabalho. Eu disse 3 coisas que precisam ser agora explicadas, se quiseres eu explicarei. Então, quando a criança pergunta se é verdade, a pergunta que o professor fez foi: porquê é que me perguntas isso? E a criança respondeu: é que na quinzena anterior, eu trabalho por planejamento quinzenal, o meu grupo, os grupos são criados a partir deles, são eles que organizam, por 3 critérios: afetividade, heterogeneidade e interesse. Interesse, porque se eu quero aprender a mesma coisa, eu junto-me contigo, vamos aprender a mesma coisa. Se não quero aprender o que eu quero, vou para o outro lugar. Afetividade, se eu gosto de trabalhar contigo, eu vou trabalhar contigo. Se não gosto de ti, vai embora. É assim. A afetividade não é neutra, e quando algum professor me diz: eu gosto dos meus alunos todos, eu respondo: és mentirosa. E não gosta. É impossível. Eu, quando trabalhava com tudo, eu sabia que muitos não gostavam de mim, eu não gostava deles, não ia com a cara deles. Só que, eticamente, deontologicamente, eu tinha que os ensinar, quer gostasse, quer não gostasse. E eu sei, enquanto aluno, quando eu não gostei de um professor, não aprendi nada com ele. E vós todos temos experiência disso. Porque nós não aprendemos aquilo que ele diz, mas aquilo que ele é. Se eu não gosto dele, eu não aprendo. Terceiro critério, heterogeneidade. Em cada grupo, há alguém que precisa de ajuda, alguém que é ajudado, e não pode haver gente que sabe a mesma coisa, por isso é que está tudo errado, não pode haver sérias qualidades. Eles juntam-se em grupo com idades diferentes. Lógico, só se aprende quando pensar coisas diferentes. Então é assim, eles disseram ao professor de ciências, na quinzena anterior eu estive a estudar a fotossíntese, a função clorofilia, a libertação de oxigênio, a criação de óxido. Eles explicaram isso tudo, eles sabem tudo. Aqueles alunos dão todos os conteúdos de todas as disciplinas de 9 anos em 5 ou 6 anos. Eles estão ali a aprofundar. As outras escolas chegam ao fim de 9 anos e eles não dão os conteúdos de nada. Por que será? Eu sei. Que têm aula, que têm horário, que têm prova, que têm turma, que têm série, que têm ciclo. Lógico. Se nós não temos e somos melhores,
Eles de certeza que é por terem muito marvado. Então, acabando, a criança explicou que na quinzena anterior deve estar. E naquela quinzena, ele estava num grupo onde tinha uma outra pergunta. De onde vem a seda? Porque eles tinham visto lá os bichos da seda no laboratório. E a criança disse assim, olha professor, eu aprendi que as árvores respiram pelas folhas, mas agora tenho uma questão. É que eu estive no laboratório a fazer a observação do bicho da seda. Porque é o bicho da seda que dá a seda, professor. E eu vi no relatório de pesquisa do ano passado, eles deixam os relatórios para todos verem, que quando o bichinho nasce, sai do ovo, a amoreira, uma árvore que nós temos que dá as folhinhas para o bicho comer, a amoreira lá fora começa a deitar folhinhas. Está lá no relatório. E no relatório diz que quando o bichinho faz o casulo e morre, a amoreira fica sem folhas. Então, se as árvores respiram pelas folhas, diz-me lá, professor, por onde respiram as árvores no tempo em que não têm folhas. Ou seja, tu, especialista, vais aprender com ele. Professor, uma pedra é um ser vivo. Porquê? Porque na quinzena anterior eu aprendi que um ser vivo ao que nasce, cresce, reproduz e morre. Esta quinzena eu estou a estudar os cristais. E o cristal de quartzo que eu tenho no meu relógio, na bateria, cujos impulsos fazem andar no relógio, é uma pedra. E o cristal de quartzo nasceu quando a Terra nasceu. Ontem eu fui ao Museu da Mineralogia pesquisar e encontrei cristais de quartzo já crescidos com cristalzinhos a sair dele. O cristal nasceu, cresceu e reproduziu-se. E quando o meu relógio parar, é porque o cristal morreu. Então o cristal nasceu, cresceu, reproduziu-se, morreu, é um ser vivo. Deu nome agora. É uma paixão. Durante 33 anos, meus amigos, durante 33 anos, eu não fiz mais do que aprender com eles, reaprender e desaprender. É uma paixão. Quando eu dava aula, não aprendia nada. Ainda por cima ensinava conteúdo errado. Servir ao braço, não tem nada. Com eles eu aprendo. Estão a ver a diferença? Numa escola é preciso especialistas de história, de geografia. Olha, da história. Nesse projeto que eu falava, professor, porquê é que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Nesse projeto de 15 dias, a criançada que estava nesse grupo aprendeu coisas como Iraque, Rio Tigre, Rio Eufrates, Suméria, Babilónia, Mesopotâmia, Estado-nação, hierarquia, civilização judaico-cristã, tudo. Isso lá atrás. Mas então são eles que lançam os assuntos e aí vão pesquisar. Nem sempre. Boa pergunta. Há quem parta do princípio que tem de ser a criança a perguntar, a criança. Isso é conversa para coisa. Eu gosto muito do Ferrer e Guardia, do Nilo de Samaril, dos Libertários de Hamburgo, do Adolfo Lima, do Carlos Rogers, do Luís Michel, toda a geração libertária adora. Porém, essa história da não diretividade está muito mal contada. Nem tudo tem devido à criança. Se a criança não faz perguntas, nós recebemos alunos bem de outras escolas, desmotivados, desinteressados, eles não fazem perguntas. Não tem nem, quando você não sabe nada, você não sabe nem o que perguntar. Também não pode estar centrado no professor e no conteúdo. Toda a aprendizagem está centrada na relação. Como eu aqui contigo. Os outros estão escutando, mas eu estou a falar contigo só. Estamos aqui na presença de, não de uma dualidade, mas de uma complementaridade. Tu perguntas, eu pergunto. É uma relação não apenas cognitiva, mas afetiva, emocional, estética, moral, sensível, ética. Estou perante ti, meu mestrado, estou sentindo. Precisas dar uma resposta que eu não tenho. Que os dois vamos construir. Relação. Todo o ato de aprendizagem e de construção do projeto humano é de um para um. Por isso é que o Comênios perguntava na didática magna: será possível ensinar a todos como se fosse um só? Não é. Eu falo contigo só. Todos estudam. Um dia eu fui ao Rio de Janeiro, tinha 7.100 pessoas para fora. Então, você não se assusta com 7.100? Não. Quando alguém me fizer uma pergunta,
Os outros 7.099 estão a escutar o que eu estou a falar com outra. Só falo com um. Falo. Só esta relação é autêntica, só esta relação humana. E através dessa conversa, o tutor, no caso o educador, ele direciona também o que tem que ser compreendido pela criança. Faz mediações. Na minha escolinha, a minha escola não é escola, é comunidade. Não é um projeto político-pedagógico, é um projeto de desenvolvimento local. Nós somos mediadores educativos locais. Somos o MEL, mediador educativo local. MEL. Então, é tudo doce na nação. Vamos lá, vamos continuar. Mas depois podemos. Eu vou deixar uma vez e-mail, a gente vai continuar a falar. Várias curiosidades, serei breve. Umas acho que você até foi respondendo, né? Essa questão dos projetos. Hoje, eles já escrevem seus projetos. Eu queria saber um pouquinho como foi esse caminho para chegar ao registro do projeto. Outra dúvida também, o não alfabetizado. Eu acredito pelo que você falou, esse não alfabetizado, como ele está no grupo heterogêneo, vai ter um escriba para estar registrando. E a terceira dúvida, o aluno chegando hoje na Escola da Ponte, o que acontece? Para a primeira, qual escolher? A segunda, essa questão, hoje eles já estão redigindo os projetos, para saber esse caminho. Talvez a mais fácil seja a do meio. Uma prática corrente na ponte, dado que há diferentes idades, temos alunos desde os 4, 5, até aos 20, 21. Porque muitos chegam à ponte já com 15, 16 anos, vêm da fé bem e tal. Uma das práticas é o trabalho de pares. Ou seja, um jovem que já sabe ler, durante 5 ou 10 minutos vai trabalhar com uma criança de 5 anos para consolidar a aprendizagem. O trabalho de pares rende muito mais em 10 minutos do que o trabalho do professor com o aluno em 10 horas. Eles têm um poder de troca fantástico. Portanto, eles disponibilizam-se, tem lá um registro que é a monitorização. Eles vão lá e dizem, hoje tenho 10 minutos, porque não perdem muito tempo com isso. 10 minutos para trabalhar com fulano, que está com problemas, não sabe ler bem a palavra, e ele vai. Ao fim desse dia, eles já sabem. Eles não sabiam fazer projetos, porque ninguém sabe, nem os professores. Mas como é que pode fazer-se metodologia de trabalho de projetos e os professores não sabem? O que nós fizemos foi ensinar aos alunos realmente a fazer o quê? Levantamento de situação. E o levantamento de situação é a inventariação de problemas da localidade ou desejos. Imaginai que uma criança aqui na vossa escola é perguntada: o que é que tu desejarias melhorar na tua casa, na tua rua, na tua comunidade? Toda a criança fala. Qual é o teu maior problema pessoal? A criança fala. Só que estes projetos são projetos íntimos. São entre criança e tutor, através da caixinha dos segredos. Mas se quiserem é falso. Os grupos de ajuda, os grupos de pertença, grupo de acolhimento, comissão de ajuda, a Assembleia, tem muita coisa lá. Temos muitos dispositivos de envolvimento pessoal. Nós ensinamos a criança a construir projetos. Eu um dia posso trazer instrumentos para vós verdes. Nós temos milhares de instrumentos e temos alguns que são dos projetos que eles fazem. Desde que entram na escola, eles fazem projetos. Eles passam por uma fase de iniciação. Na iniciação, entra toda a criançada, desde os 5 até aos 20. Porque se eles vêm de outras escolas, não vão logo trabalhar autónomos, que eles não sabem trabalhar em autonomia. Pensam que liberdade é libertinagem, não fazem nada. Então eles passam por lá e aprendem a fazer projetos. O esquema de um projeto, inventariam problemas, inventariam desejos, exatamente. A criança sabe aquilo que quer. Por exemplo, a criança diz: professor, tenho um problema. O meu cachorro está cheio de carrapato. E eu quero saber como é que eu posso tirar o carrapato ao meu cachorro. E lá na minha rua há vários cachorros vadios, cheios de carrapatos, sem fazer sofrer o cachorro. A criança sente. Sabeis o que essa criança aprendeu durante esses 15 dias de projeto? Aprendeu. Por exemplo, taxonomias. Aprendeu, por exemplo, que o ciclo do carrapato. Porque é que ele precisa de um animal de sangue quente? Aprendeu os mamíferos. Aprendeu os insetos. Aprendeu como é que o carrapato cai do arbusto, se cola, põe os seus ovos e os alimentos. Aprendeu como é que se tira o carrapato, produzindo o frio súbito.
Foram para o laboratório de química, foram estudar como é que se faz, levaram cachorros para o laboratório e começaram a projetar ar frio, o carrapato não saiu. Começaram a pôr gelo, o carrapato não saiu. Porque eles perceberam, na física, que o carrapato precisava do calor do mamífero para gerar o ovo. Então tinham que fazer frio. Até que descobriram uma substância chamada éter e deixaram cair uma pinga de éter no carrapato e ele soltou-se. Porque o éter faz o frio subir. Ou seja, o que eles descobriram de química, de física, de matemática, é uma coisa impressionante. Como? Precisa ir para a escola da ponte. Não. Podes fazer aqui. Podes fazer aqui. Não, você está falando construir juntos. É por isso que eu gosto muito, vamos estar cá, no Namorim Lima, uma das camisetas dizia aquilo que Gilberto Gil cantava: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não precisam tirar ponto, precisam de fazer aqui. E quem não fizer está morto. Quem não fizer está aqui a perder tempo. Que só vem aqui hoje é porque acredito que vocês fazer coisas. A partir daquilo que de bom já fazes. Vamos fazer as coisas boas. É a partir daí. Não é fazer a ponta. Não é imitar nada. É fazer aquilo que já fazeis, mas melhorando. Tá? Ok. Agora havia outra pergunta. Você acabou respondendo, agora chegando ele passa com o tempo de iniciação. É a iniciação. Na iniciação eles começam a fazer quadros dupla entrada com projetos simples. Quando ainda não sabem ler nem escrever, fazem a apresentação iconográfica, fazem a linha do tempo, aprendem a gerir o tempo, etc. Portanto, é uma fase de iniciação. O ponto está dividido em 3 grandes núcleos: iniciação, consolidação e desenvolvimento. E então cada uma tem um perfil terminal. No fim da iniciação, a criança ou o jovem tem que saber ler, escrever autonomamente, tem que saber fazer trabalho de equipa, trabalho de grupo, projetos, planejamento, portfólio, pesquisa, tudo. E passa para um outro núcleo. Passa em qualquer dia, não é no final do ano. Aliás, não há, não é de igual. Eles fazem exposições dos trabalhos. Todos os dias. Todos os dias. Fazem apresentações, comunicações, aquisição de conteúdo, alcance objetivos, comunicam todos os dias. Então eles podem passar para outro núcleo no dia 3 de fevereiro ou no dia 4 de junho. É quando o tutor propõe e ele aceita, ele vai. O desenvolvimento, o último núcleo, nunca acaba, vai até aos 100 anos. Porque eles saem da ponta, mas continuam na comunidade. Nós ainda não temos o segmento da educação infantil. Mas vamos ter. Nós tivemos 25 anos para criar, nós éramos primeira à 4ª série, onde é que nós somos lentos? Devagarinho. Muita responsabilidade. A criança não é cobaia. Tivemos 25 anos só até a 4ª série. Há 8 anos introduzimos a 9ª série. E os nossos alunos que chegaram à 9ª série foram os melhores nas provas nacionais da 9ª série. Porque nos preparamos. Estamos há 12 anos a preparar o segmento da educação de infância. Temos 2 educadoras de infância há 12 anos lá dentro da ponta. E ainda não temos o segmento, que é o mais difícil. Educar crianças dos 2 aos 5 requer uma competência, uma capacidade, uma ciência muito maior do que um professor universitário. Eu tenho um respeito muito grande. Não estou a falar por estar a falar aqui. Eu não sou puxa-saco. Aliás, já viu, eu sou um cara de pau. Digo tudo o que eu sei. Se quem gosta, quem não gosta. E o respeito que eu tenho para a educação de infância. Eu estive há pouco com a Carla Rinaldi e a Francesca, da Reggio Emilia. Estive aqui em São Paulo. Eu vou voltar para a Reggio Emilia. As 2 educadoras vão para lá. Fui para o Tearte, aqui no Tantã, com a Teresita. Coisa maravilhosa que ela faz. Conhecem o Tearte? Então, e fui a tantos jardins. Fui ao Kids Home, em Cotia, em Granja Viana. Fui a tantos lugares. Para quê? Para aprender. E eu já não vou trabalhar lá. Mas eu, quando vou à ponta, eu partilho com as educadoras que vão fazer o segmento. Essa experiência que a gente vai colhendo. Eu penso que vamos ter este segmento aqui por 1 ano ou 2. Mas quando começarmos, não vai haver segmento. Não vamos ter educação infantil, fundamental 1, fundamental. Não. Temos crianças e jovens. Não há segmentação cartesiana. Isso é um erro. Quando dizem, mas depois a criança, qual é a idade para aprender a ler? É no infantil ou é no fundamental? Ela é um ser pensante, ela logo nasceu, já estava aprendendo. Quando é que a criança aprende? Mas é uma discussão grande, aqui na secretaria já vem qual é a melhor idade para aprender a ler. Ela que vai dizer, né, a vontade dela. Eu conheço crianças com 4 anos que já estão prontas e querem aprender a ler. Conheço jovens com 10 anos que ainda não estão. O
problema é juntá-los todos na mesma sala, na mesma altura, e vai tremendo. Qual é a melhor idade para entrar no fundamental? Quando há segmentos a estas, não há melhor idade. Tu disseste bem, um dia desafiado, então você consegue ensinar a ler uma criança com menos de 4 anos? Eu disse, com certeza. E uma colega minha, professora, teve um filho e disse, Zé Pacheco, ensina o meu filho. Eu disse, espera um ano. Ao fim do ano, começamos. Foram cerca de 72 semanas, ou 73, foi. Cada semana tem uma cassete de vídeo, em VHS. Um dia eu vou passar tudo para CD-ROM, para vós ver, se quiser. Eu não vou montar no fixe, vou só dizer o último vídeo. No dia em que a criança fez 2 anos e 5 meses, 2 anos e 5 meses, pedi à mãe para colocar a câmara, filmar, em frente à banheira, no banheiro, onde ele ia, ao fim da tarde, chapelhar na aguinha e lá tomar o banheiro. E disse à mãe para trocar todos os rótulos dos objetos do banheiro. Da cortina, o rótulo que diz cortina, em Arial, tamanho 32 Boulder, colocar, por exemplo, no espelho. Tirar do espelho e colocar na porta. Tirar da porta, pôr no teto. Tirar do teto, pôr na janela. Tirar da janela, pôr na saboneteira. Avaliação. Então o vídeo começa assim. A criança entra, tira a roupinha e tal, e a mãe está, vê-se só a nuca da mãe, que ela está virando para a testa. E a criança começa a chapinhar, é muito bonito, e de repente para, eu estou a ver, olha, e a mãe, o que foi, meu filho? Está mal, está mal. Ele apontava, estava tudo trocado, está mal, está mal, está mal. E a mãe, este está mal, da cortina, está. O da cortina, imaginemos que estava no banco, no armário. E onde é, meu filho? E ele apontou para a cortina. Ela põe na cortina e tira o que estava lá, que era, por exemplo, o espelho. E onde é este? Ele apontou para o espelho. 44 palavras que ele identificou com o objeto. 2 anos, 5 meses. Dentro jogando, brincando com ele, a mãe tinha colocado quase 500 palavras em rótulos, em tudo que era objeto. E aí, no dia seguinte, eu vi o vídeo e disse à mãe, agora acabou, o teu filho já sabe ler. Tira tudo o que é rótulo, volta à casa ao normal. E ela disse, mas eu gosto de brincar, não? Ele vai brincar mesmo, esquecendo isto. E ela, provei-me que era possível. Aliás, eu penso que com 1 ano e meio já é possível. Mas é outra história que tem a ver com a articulação visual, as coisas que podemos ver. Então qual é a melhor idade para aprender a ler? Os meus sobrinhos todos, tenho muitos sobrinhos, todos aprenderam antes de ir para a escola. Eu brincava com eles. Quase todos aprenderam. Brincando. Eles queriam dar para os gibis. Tio, o que é que diz aqui nesta? Eu dizia, olha, o que é que dirá? O que é que diz? E eu olhava para a figura, calma aí, amigo. E não dizia, põe-te aí parado e tal. Eu dizia, é mais ou menos isso, mas é isso? Não, então põe aí, ao lado, o que é que tu pensas? Então começamos por analogias fonéticas. Ele começou a perceber que havia bocadinhos de palavras que correspondia à sílaba. Então, por exemplo, o meu sobrinho, Daniel, os meus sobrinhos não eram muito bons, eles viviam noutras cidades. Uma vez cheguei a casa e estava o Daniel a fazer a tarefa de casa, primeira série, eu já sabia ler. Estava com a mão na cabeça, assim, e eu disse, o que é que se passa com o teu filho? Eu disse, olha, ele está ali desesperado. Mas porquê? Vai lá, eu fui. Então, Daniel, o que é que se passa? Ai, tio, eu estou a fazer a tarefa de casa. E então? E então não consigo acabar. Mas porquê, Daniel? Olha, tio, a tarefa de casa é escrever uma frase. Porque nós fomos ao circo e a professora escreveu nos cadernos assim, eu gostei de... A gente tem de completar. Pôr o que é que mais gostou. E eu disse, então escreve o que mais gostaste. Não posso. Mas porquê? Porque o mais gostei foi do palhaço. Então escreve. Não posso. Porquê? Porque a professora ainda não deu o lhe e o ser de seguir. Entenderam? Entenderam o drama? Entenderam a tragédia? A professora nunca soube que ele sabia ler, porque ele era inteligente, ele não ia à frente. A professora ia ensinar. Primeiro o papepitopu, tatatitopu, eu sei a sequência, mamimimamu. Eu sei a sequência, que também é assim. O modo como a professora aprende é o modo como o professor ensina.
Não vale nada andar nas faculdades a ouvir coisas que não vão nada. Tu vais para o direto para mim, era assim. Bom, não há idade, não há segmentações. E se esta escola, eu vou dizer uma coisa que eu não deveria, se esta escola quer melhorar-se, eu acredito que quer melhorar-se. Olha, tem de arrebentar ali com aquela grade que está aqui a dividir. Uau! Antes tem de arrebentar com os muros. Depois tem de arrebentar com o muro. Depois tem de fazer outra coisa. Ir à estadual próxima e misturar. Totalmente misturado. O professor de história vai ensinar a criança desde os 3 até aos 15. Não, a criança de 15 vai ajudar a adequar, que é o irmão que está aqui, que também vai trabalhar junto. Vão definir desejos, e os desejos são objetos concretos. Não são temas que um professor define. Temas? Não. Problemas e desejos. Para que é que a gente vai inventar um tema para fazer projeto com o aluno? Se ele tem tantos temas aí que pode inventariar, concretos. A criança tem um problema à porta de casa, porque passam umas águas sujas e é muito mal cheiroso. É um problema. A escola, a comunidade, resolve esse problema em menos de um mês. Mas a criança tem de estudar. De onde vem o problema? Água, dejetos, poluição, cano, tubo, poder público. O que ela vai aprender? Matemática. Quando conseguir eliminar esse problema, a criança sentiu-se participante de um projeto comunitário, assumiu cidadania, ela diz, foi comigo, com o meu pai, com o vizinho, com a escola, com a prefeitura que nós resolvemos este problema. Não quero estar a definir temas. Temos aí muita coisa. Temos aí problemas de violência, temos aí problemas de falta. Os primeiros problemas que apareceram na ponte foram estes. Eu trago-vos um dia para vós verdes. Projeto. Problema. Tem um vizinho que está desempregado e os filhos passam fome. Dá para entender? Deixou de passar fome. Deixou de estar desempregado. Quem fez isso? A escola, a comunidade toda. O desejo. Acabar com estas coisas. Eu confio em vós. E o que eu estou a dizer é algo que às vezes me custa dizer. Não quero pôr em causa o trabalho de ninguém. Eu respeito. Mas é para vos dizer que não vale a pena pensar em melhorar a educação integral, se nós não temos a coragem de questionar as práticas, questionar a própria instituição. Meus amigos, quem estudar a história da educação para as pais, olha a vossa volta. Corredor. Cela do convento. Altar. Já leram Goffman, Michel Foucault. Sim. Prisões, conventos. A escola, uma instituição criada, a escola pública, jacobina, no final do século XVIII, tem a configuração que conviria e o funcionamento que conviria à primeira industrialização, criar ritmos únicos, padrões de tempo únicos, submissão, normalização, a escola pública brasileira é um saco sem fundo, é o desperdício total. Tem professores maravilhosos e desperdiça tudo. Metade do dinheiro que uma prefeitura gasta com uma escola é mal gasto. E essa metade daria para duplicar o salário dos professores. As escolas com quem eu trabalho no Brasil trabalham dentro da escola com núcleos de 3 professores. Não vamos passar à vossa. Ao desafio, ao convite que vamos fazer. Mas há uma visão um bocadinho joguinho, rápido, para perceber que o desafio surge. Vai levantar o braço quem já ouviu falar de Vygotsky. Quem já ouviu falar de Quem já ouviu falar de Laudo de Oliveira Lima? Aleluia. Aleluia. Quem ouviu falar de Maria Montessori? Ou de Quem ouviu falar de Agostinho da Silva? Quem ouviu falar de Piaget? Quem ouviu falar de Tomás Novelino? Cid Menucci. Quem ouviu falar de Cid Menucci?
Aleluia, aleluia. Quem ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Temos uma espírita na sala. Eu estive em Sacramento há uma semana atrás, no aniversário do desencarne de Eurípides. Meus amigos, eu fiz bem um jogo, uma brincadeirinha, um almoço, perguntei para autores do Norte, Montessori, Piaget, toda a gente conhece. Perguntei para autores brasileiros, do melhor que o mundo tem, raramente, ou o mundo, não se conhece. Eurípides, começar por esse. Eurípides produziu o projeto que eu considero, eu conheço os melhores projetos do mundo. O projeto que eu considero o melhor projeto que a educação mundial conheceu. O Brasil deveria ter, no brasão, a experiência de Eurípides. O Brasil não conhece. Em Sacramento, Minas Gerais, em 1907, há 102 anos. 102. No mesmo ano em que a Maria Montessori criou a Escola de Bambino. Eurípides fundou um colégio, que ainda hoje existe, mas não funciona como colégio, onde não havia aula, nem prova, nem série, nem ciclo. Havia pesquisa na natureza, havia astronomia, formação pessoal e social, moços e moças juntos, proibido na época. Só no tempo do Vargas é que começaram as primeiras experiências, passados 30 anos. Os jovens que ele produziu foram de excelência. Um deles foi Tomás Novelino, que fundou a primeira escola inclusiva no Brasil, o Instituto Pestalozzi, em Franca. Aluno de Tomás Novelino, Roberto Crema, que trabalha com inflatário, educação holística integral. De onde partiu Eurípides? Da leitura de Allan Kardec, Leon Denisard, que foi aluno de quem? Allan Kardec foi aluno de quem? Pestalozzi. Então, Eurípides, pela leitura de 2 ou 3 frases de Allan Kardec e pela mediunidade, pela inspiração, ele fez um projeto que eu considero que ainda está por chegar lá. A ponte ficou muito aquém do que ele fez. O problema de Eurípides, o problema do Brasil, foi que Eurípides faleceu muito cedo, com a gripe espanhola, em 1918. E ninguém cuidou de continuar a obra. É o melhor projeto do mundo. E eu estou lá agora, estamos a fazer estudos, e há de reabrir. Só que não era o edifício, era toda a comunidade. O Sacramento ainda hoje vai lá. Bom, mentira, eu não vou falar agora, os outros ficam ao convite. Nas escolas que eu acompanho, há pelo menos 3 professores, ou 8, que começam. Os outros vão acompanhando também. Se aqui quiserem descobrir a maravilha que é a educação brasileira e a tradição brasileira, de autores que gostareis de conhecer, vamos em frente, sem prescindir dos fósseis do Norte, mas soliando, como diria o Paulo Freire, a nossa reflexão e a prática. Eu vou ter de ir, daqui a bocadinho vou para a Universidade de Guarulhos, para a UNA, falar mais um bocadinho, a minha vida é esta. Eu não gosto de falar, não parece não. Gosto de fazer. Quando eu vou para essas escolas, eu não vou para o blá blá blá, eu vou para a sala de aula. Se houver aula, eu dou aula. Se houver série, eu vou para a série. Respeito aquilo que fazem, porque eu sei que daqui por 10 anos no máximo, tudo está mudando. Tá bom? Tem algum site da Escola da Ponte? Eu dei vários, eu fico na dúvida, será que é de lá mesmo? Será que não? Abre a Escola da Ponte, aparece em 10 minutos. Mas eu passo muita coisa lá. Deixa o meu e-mail, vou deixar muito. Vou escrever mais fácil, porque eu quando começo a dizer é mais complicado. Meu e-mail é este. Zé da Ponte. Disseram que era um e-mail sem classe nenhuma, sem categoria. Mas já havia um Zé da Ponte, eu tive que pôr o ano do meu nascimento. Ok? O senhor disse que no texto que eu peguei, no site, que será verdade que andam anjos pela terra? Essa é uma historinha que eu contei. Posso mandar os livros que eu tenho publicados, porque eu preciso comprar, eu sou brasileiro, não vai
Eu mando porque está no livro que eu fiz. Acho que é para os filhos dos filhos dos nossos filhos. Há um livro que eu gostaria que eu acho muito baratinho, são 14 ou 13 reais. Acho que é um livro excelente. E agora a gente tem como? Parálise com amor. Alguém já leu Parálise com amor? Esse é o melhor livro. É um livro pequenininho, tem 2 teses de doutoramento sobre o livro pequenininho. É um livro que eu escrevi para a minha neta Alice. Eu sou avô de 5 netos e escrevo um livro para cada um. E esse é para os filhos dos filhos dos nossos filhos, que são muito neto mais. E é a história de um homem em São Paulo. Tu leste a história de um homem? Eu li sobre taxistas no Nordeste. Lindo! Um homem quase me fez chorar. A esposa professora. Assim na frente. Ele ajudou, né, a esposa com a leitura. Estudava os livros e dizia às esposas para fazer a prova. Lindo! E quando ele me diz, você não deve ser educador, eu virava para mim no táxi, eu não tinha cara de educador. Senão você tinha ouvido falar de Paulo Freire. Eu digo, pô, não é taxista. E eu, como? É, porque quando eu li Paulo Freire para ajudar a minha mulher a tirar o curso de professora, eu compreendi que eu fui excluído. E é por isso que estes jovens estão aqui no sinal jogando coisas de plástico, poderiam estar na escola. E quando li Paulo Freire, ele continua, eu senti vontade de chorar por isso. Eu fiquei sem falar. Mas escrevi e tal lá. E já sei quem ele é, onde mora em Campinas. Eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele, porque o Rubem Alves disse, porque ele também o encontrou. Então eu vou lhe oferecer um livrinho. Eu deste para o lado, eu disse, quem é esta vez? Agora eu imagino como quem andou. Nós temos que encerrar essa maravilhosa conversa, né? Como deveria ser nossas aulas com nossos alunos, né? Essa relação, que a mágica do nosso trabalho é isso, é a relação, né? É muito difícil isso. Mas infelizmente nós temos aqui uma questão do tempo, ele tem compromisso, nós temos que levar até uma parte do trabalho do caminho dele. E para encerrar, agradecemos a presença de vocês, o esforço que vocês fizeram para estar aqui. Agradecemos principalmente por ter atendido ao nosso convite. Temos um lanche aqui na sala ao lado, as colegas, as professoras que vão entrar agora em aula, né? Tem um lanchinho para elas também, para começar o expediente. E, mais uma vez, muito obrigado, professora Pacheco. Isso é o primeiro de um começo, né? Esperamos ter um retorno para alguma coisa nova mudar em nossas relações com as nossas crianças e principalmente com a proposta do seu perfil de educador, né? Aquele professor que cada vez anseia por diminuir a sua relação com a escola e não questiona o porquê que não é feliz na escola, né? Como é que a gente pode trabalhar numa escola com essa alegria, com essa disposição, independente do salário? Porque, infelizmente, é como ele falou, né? É uma realidade mundial. Como que a gente pode fazer isso? É um desafio para nós termos o prazer de estar como aluno dentro dessa perspectiva de trabalho, da construção, da relação, do amor, principalmente do amor. Como podemos fazer isso? Essa é uma questão para o nosso próximo ano. Obrigada. Nós temos isso aqui em vídeo, para quem quiser depois, e está tudo gravado. A gente depois vai passar isso para o CD.